Estamos de volta com o Acontece Regional nesta manhã de céu nublado em São José dos Campos, 18 graus. A Câmara de Lorena aprovou o aumento do número de vagas para a próxima legislatura. A partir de 2013, a cidade vai contar com 17 representantes. Hoje são 10. Mas a votação foi polêmica porque não estava prevista na pauta da sessão realizada na última segunda-feira. Com as novas cadeiras, os gastos da Câmara de Lorena devem subir em mais de R$680 mil por ano. Márcio. Primeiro foi a Justiça, agora a própria Câmara de São José dos Campos resolveu anular o concurso público realizado em 2009. O processo seletivo foi marcado por denúncias de irregularidades. Vários interessados conseguiram se inscrever mesmo depois do fim do prazo. No dia do exame, ao menos 300 candidatos não receberam as provas. A empresa FIP responsável pelo concurso será notificada para devolver o dinheiro da taxa de inscrição. Os vereadores podem pedir apoio do PROCON e do Ministério Público, caso haja resistência. Mais de 14 mil pessoas se candidataram às vagas. Ainda não há previsão da abertura de um novo concurso. 7h44 agora, hora de saber como fica o tempo em toda a região. Quarta-feira será de sol com temperatura em elevação, máximas de 25 graus em Caraguatatuba, 26 em Taubaté, 28 em São José dos Campos e 30 graus em Cachoeira Paulista. Até sexta-feira agora, a Tremembé realiza a Semana do Coração. Sobre o assunto, eu converso com o cardiologista Cláudio Ricardo Manfredini, que participa desse evento lá em Tremembé, é um dos organizadores. Muito obrigado pela sua presença. Bom, o objetivo, obviamente, é evitar doenças cardíacas. Cardiovasculares. É um evento que abrange toda a população. E essa população é para estimular que ele seja sempre avisado que ele pode ter uma hipertensão arterial, que ele pode ter uma diabetes, e que isso daí se faz num atendimento preliminar ali no setor. Dependendo de como aparece, se apresenta uma hipertensão arterial ou apresenta uma alteração de diabetes, ele é encaminhado ao pronto-socorro. Tá, essa campanha ela é realizada na Praça Geraldo Costa. Inclusive, a gente tem até algumas imagens aí, não é, João? Do evento que começou já ontem, né? Foi feita uma reportagem, o pessoal do Band Cidade segunda edição assistiu. É lá na praça, ali na praça principal da cidade, na praça da estação, né? A gente vê ali a medição de pressão, o que mais que tem? Eles aferem a pressão, faz uma dosagem de destro, que é a dosagem de glicemia. E quando o paciente ocorre alguma alteração de pressão, alteração desse destro, é encaminhado ao pronto-socorro para dar um melhor atendimento e encaminhado ao ambulatório. Quais são as principais doenças coronarianas hoje que causam tantas mortes no Brasil? Se não me engano, são 300 mil pessoas por ano morrem disso. Isso, é verdade. O importante é o seguinte, as pessoas precisam saber que as doenças são hereditariedade, as doenças são causadas por colesterol, são causadas por hipertensão arterial, pela diabetes, e temos que ter esse cuidado. Saber para onde nós estamos caminhando, saber como está seu nível de pressão, saber como está seu nível de colesterol, de diabetes, que isso vai evitar que você progrida para ter um infarto, um AVC isquêmico ou hemorrágico, causando danos ao paciente. A principal causa qual é? A alimentação? Alimentação. Alimentação nossa, não, principalmente a causa, desculpa falar, é o nosso cigarro. O cigarro é o grande componente das doenças ateroscleróticas e causando as ateromatoses, causando os infartos, AVC. E depois vem em consequência a alimentação, o erro alimentar que nós estamos tendo hoje. Tá, então as pessoas têm que se reeducar. Reeducar, principalmente de criança para adulto. De que hora a que hora vai o atendimento na praça? Qual a expectativa de atendimento lá até sexta-feira? Começa às 8 horas, termina às 17 horas. A expectativa é que todo mundo vá, faça a sua aferição de pressão, seu destro para saber que nível que ele está e que ele tenha um bom acesso a isso daí e aproveite essa situação que nós estamos oferecendo. É tudo gratuito lá, né? Tudo gratuito. E não tem nada, as pessoas chegam lá, são bem orientadas e não tem nada de merchandising, nada disso, de política, nada disso. Ok. Cláudio Manfredini, cardiologista, obrigado pelas suas informações. Boa campanha lá. Muito obrigado e que todos aproveitem. Tá, ok. Voltamos a São José com você, Nicolini. Obrigado, Márcio. Olha, principalmente a medição da pressão arterial, hein? Não deixe de fazer isso, muita gente esquece. É simples, rápido, indolor e evita um monte de doenças. Seguimos falando que o índice de mortes violentas no estado de São Paulo caiu 6,2% segundo dados da Secretaria de Segurança Pública. Em regiões populosas, como Campinas, por exemplo, a queda chegou a 24%. Já no Vale do Paraíba, o número de homicídios aumentou e a região continua no topo do ranking desse tipo de crime. As polícias militar e civil reconhecem a escalada da violência,
mas dizem que os assassinatos são atípicos e prometem mais ações preventivas. Wilton Lopes da Silva, metalúrgico, saiu para trabalhar e foi encontrado morto. O corpo estava enterrado nos fundos desta casa em Taubaté. Em São José dos Campos, Mário Gama perdeu a vida por R$ 820 durante assalto à mercearia dele, no Jardim Topázio. Em Cruzeiro, pai, mãe e filha foram assassinados pelo ex-namorado da jovem, que não aceitava o fim do relacionamento. Em agosto, a violência no Vale do Paraíba foi alarmante. Fez 42 vítimas, segundo o balanço da Secretaria Estadual de Segurança. Em São José dos Campos, o número de mortes saltou de 2 em julho para 8 em agosto. Em Cruzeiro, houve 4 mortes contra 1 no mês anterior. Mesmo número registrado em Lorena, que no acumulado do ano já contabiliza 20 homicídios, 9 a mais em relação ao ano de 2010. Em Taubaté, houve ligeira queda, de 6 para 5. E em Jacareí, de 5 para 2 assassinatos. A Polícia Militar afirma que, apesar do aumento, avanços também foram contabilizados. O número de prisões que aumentou, o número de ocorrências de tráfico que tem aumentado sensivelmente, alguns indicadores caíram, como os indicadores de crimes contra o patrimônio, e nós temos aqui na região, por exemplo, 2 municípios que já registraram queda no indicador de homicídio. Em 2000 nós tínhamos um indicador de mais de 40 homicídios por 100 mil habitantes no município de São José dos Campos. Agora, mesmo com essa evolução negativa desses indicadores, nós ainda nos mantemos na faixa dos 10 homicídios por 100 mil habitantes e até inferior a isso. Apesar dos esforços, o Vale do Paraíba continua sendo a região mais violenta do interior de São Paulo. 271 pessoas já foram assassinadas desde o início do ano. O número supera as regiões de Campinas e Bauru, que no mesmo período conseguiram reduzir em 24% e 36% o total de homicídios. Para a Polícia Civil, o tráfico ainda é a principal causa, mas fatos isolados, como brigas, por exemplo, também engrossaram as estatísticas. Temos um trabalho excelente, a estatística mostra o número de casos esclarecidos de homicídios. Foram 32 casos esclarecidos este ano, numa média de uns 45, 47 homicídios ocorridos. É um índice muito alto, se você verificar. Então, a Polícia Civil, na sua parte de polícia judiciária, tem desempenhado muito bem o seu papel. E isso será objeto de um estudo aprofundado e de desencadeamento de ações de policiamento ostensivo preventivo na região. É o que está acontecendo nesse exato momento por conta desses 6 municípios que apresentaram um indicador que sinalizam para a gente que há necessidade de um estudo mais aprofundado para esses casos específicos. Atenção, motoristas, para os locais fiscalizados por radares móveis hoje em Jacareí. Os radares estão na rua Padre Eugênio e avenidas 9 de Julho e Lucas Nogueira Garcês. No próximo bloco, as vagas de hoje da nossa agenda de emprego. São 7h51, 7h51. Acontece Regional, volta já.